Do livro Mãos Marcadas, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ninguém é tão pobre que não possa dar um pouco de alegria ao vizinho, que não possa distribuir pequeninas migalhas de tolerância com os familiares necessitados de compreensão, ou não possa oferecer alguma prece em favor do enfermo ou do agonizante. Emmanuel. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Item 8. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com esclarecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixem recomeçar para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado e recebem nelas o merecido castigo e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1, dos Espíritos, origem e natureza dos Espíritos. Pergunta de número 78. Os Espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Resposta: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Meus queridos irmãos, a questão 78 de O Livro dos Espíritos nos conduz a uma reflexão profunda sobre a origem e a eternidade. Allan Kardec pergunta se os espíritos existem como Deus desde toda a eternidade. A resposta é clara: somente Deus é eterno. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Entretanto, são suas criaturas e estão submetidos à sua vontade. Ao mesmo tempo, os espíritos esclarecem que não sabemos quando nem como fomos criados. A origem individual de cada espírito permanece um mistério para nós. Isso, porém, não significa que Deus tenha deixado de criar em algum momento. Sendo eterno, é possível compreender que a criação divina também se desenvolva continuamente,
sem que possamos determinar quando cada espírito teve o seu princípio. Essa resposta nos ensina, sobretudo, a reconhecer os limites do nosso conhecimento. Há questões que a inteligência humana ainda não consegue alcançar. O fato de não sabermos quando fomos criados não significa que não tenhamos uma origem. Significa apenas que existem verdades que serão compreendidas gradualmente, à medida que o espírito avance em conhecimento e elevação. Para nós, o ensinamento essencial é que somos criaturas de Deus, não partes da divindade. Temos uma individualidade própria e uma trajetória espiritual que se desenvolve através da evolução. Se não conhecemos o início de nossa jornada, podemos, contudo, compreender o seu propósito: crescer, aprender, superar as imperfeições e aproximar-nos cada vez mais da perfeição. A questão 78 também nos convida à humildade. Diante dos grandes mistérios da criação, devemos evitar conclusões precipitadas e confiar na sabedoria divina, lembrando que o desconhecido de hoje poderá tornar-se uma verdade compreendida amanhã, conforme o nosso progresso espiritual. Ave Cristo. Vamos agora, queridos irmãos, elevar o nosso pensamento em prece de agradecimento e de louvor a Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai de infinita sabedoria e bondade, agradecemos-te pela oportunidade de estudar os ensinamentos que nos ajudam a compreender melhor a nossa origem e o sentido da existência. Diante dos mistérios que ainda não podemos compreender, concede-nos humildade, paciência e confiança em teus desígnios. Ensina-nos a reconhecer os limites do nosso conhecimento, sem perder a esperança de que, através do estudo, do trabalho e da evolução espiritual, novas verdades se revelem à nossa consciência. Somos teus filhos e criaturas tuas. Ampara-nos em nossa caminhada, fortalece-nos diante das dificuldades e ajuda-nos a utilizar cada experiência da vida como oportunidade de aprendizado e crescimento. Que os bons espíritos nos inspirem, iluminem os nossos pensamentos e nos conduzam sempre pelo caminho do bem, da caridade e da renovação interior. E ao encerrarmos este momento de estudo e oração, que a tua paz permaneça em nossos corações, em nossos lares e juntos de todos aqueles que necessitam de auxílio e esperança. Assim seja.